A improbidade administrativa encontra-se disciplinada no Brasil fundamentalmente pela Lei nº 8429, de 2 de junho de 1992, também denominada Lei de Improbidade Administrativa. Nesse sentido, quando nós tratamos da temática referente à improbidade administrativa, nós temos que obrigatoriamente fazer referência ao princípio da moralidade administrativa. Trata-se de um princípio basilar do direito administrativo que se encontra previsto no artigo 37 caput da Constituição Federal e que, nesse sentido, o princípio da moralidade administrativa impõe aos agentes públicos um padrão de conduta no desempenho de suas funções públicas. Nesse contexto, muito se discute na doutrina administrativista da exata relação de pertinência jurídica e até, eu diria que hierárquica, entre os conceitos de moralidade administrativa e probidade administrativa. No nosso entendimento, a moralidade administrativa, por estar prevista na Constituição Federal, no artigo 37 caput, como um princípio, encontra-se hierarquicamente acima da probidade, que se encontra referida no artigo 37, parágrafo 4º da Constituição Federal, que faz referência aos atos de improbidade administrativa. E nesse contexto, portanto, a moralidade administrativa seria o princípio, seria o gênero, do qual a probidade seria a espécie. A doutrina administrativista também costuma fazer referência ao fato de que a improbidade administrativa seria a imoralidade administrativa qualificada, enquanto peculiar espécie da moralidade administrativa. Pois bem, o fato é que a lei de improbidade administrativa, enquanto norma técnica disciplinadora deste instituto, e, por assim dizer, dos atos de improbidade administrativa, estabelece para a aferição dos atos de improbidade administrativa, estabelece que na relação de improbidade deverão existir dois sujeitos. Um sujeito passivo, que será, por assim dizer, quem irá sofrer os atos de improbidade administrativa, contra quem ou contra o qual serão praticados os atos de improbidade administrativa, e um sujeito ativo, que será o agente, por assim dizer, da improbidade administrativa. Nesse sentido, como sujeito passivo, primordialmente a lei de improbidade administrativa elenca a administração pública. Nesse contexto, é sempre bom observar que a administração pública no Brasil encontra-se dividida em duas grandes categorias, em dois grandes segmentos. Por um lado, a chamada administração pública direta ou centralizada, representada pelas chamadas entidades estatais, que são a União, os Estados-membros, o Distrito Federal e os municípios, compostos internamente pelos seus respectivos órgãos públicos. Por outro lado, nós temos a chamada administração pública indireta ou descentralizada, composta por pessoas jurídicas que a integram e que podem ser elencadas como sendo as autarquias, como sendo as fundações públicas, como sendo as agências reguladoras e executivas, as associações públicas, essas quatro primeiras categorias, pessoas jurídicas e direito público, e também as empresas públicas, as sociedades de economia mista e as entidades paraestatais, os chamados serviços sociais, o SESI, SENAI, SENAC, essas três últimas, pessoas jurídicas de direito privado. Pois bem, todas elas integram a administração pública indireta ou descentralizada. E que, nesse contexto, consoante a lei de improbidade administrativa, poderão figurar como sujeito passivo dos atos de improbidade administrativa, e também a lei de improbidade administrativa prevê ainda a possibilidade de que uma pessoa jurídica não integrante diretamente da administração pública, mas que receba algum tipo de subvenção, de benefício ou de incentivo fiscal, por exemplo, uma instituição de caridade, possa figurar como sujeito passivo na relação de improbidade administrativa. Por outro lado, como sujeito ativo na relação de improbidade administrativa, figura primordialmente o agente público, ou seja, aquele que exerce uma função pública, uma atribuição de competência específica na estrutura da administração pública. Também, da mesma forma, aquele que exerça, mesmo não sendo agente público, mas que exerça algum tipo de função administrativa, gerencial, nas pessoas jurídicas privadas que recebam algum tipo de benefício, de subvenção pública, e que venham a figurar no polo passivo da relação de improbidade, essas pessoas, esses dirigentes dessas entidades, também poderão ser considerados para fins legais agentes ativos, sujeitos ativos na relação de improbidade administrativa.
Nesse contexto, a lei de improbidade administrativa, ela, para fins de definição dos atos de improbidade administrativa, ela elenca os atos de improbidade administrativa em 3 categorias distintas. Primeiramente, os chamados atos de improbidade administrativa que importem enriquecimento ilícito, previsto no artigo 9º da lei. Em segundo lugar, os atos de improbidade administrativa que causem prejuízo ao erário, ao patrimônio público, previsto no artigo 10 da lei. E, por fim, os atos de improbidade administrativa que atentem contra os princípios da administração pública previstos no artigo 11 da lei. A lei, nesse caso, ela enumera uma série de condutas nestes respectivos artigos que estão compreendidas, que procuram perfazer essas 3 categorias de atos de improbidade administrativa. Convém ainda observar que os atos de improbidade administrativa exigem para sua prática o elemento subjetivo, ou seja, o dolo ou a culpa. Sendo que, atualmente, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que, como elemento subjetivo, na prática dos atos de improbidade administrativa, o dolo é elemento comum às 3 categorias de atos de improbidade administrativa, quais sejam atos que causem enriquecimento ilícito, atos que causem prejuízo ao erário e atos que atentem contra os princípios da administração pública. Sendo que a culpa, o elemento culposo, somente poderá ser considerado, somente será válido para fins da aferição e da prática, da caracterização de atos de improbidade administrativa com relação aos atos referidos no artigo 10 da lei, os atos que causem prejuízo ao erário. Então significa que o dolo é um elemento comum às 3 categorias de atos de improbidade administrativa e a culpa somente configura ato de improbidade administrativa para fins dos atos referidos no artigo 10 da lei, dos atos que causem prejuízo ao erário. De modo que, em sede de improbidade administrativa, a jurisprudência atualmente não admite a responsabilidade objetiva, ou seja, a responsabilidade sem culpa. Por fim, convém observar que os atos de improbidade administrativa, tal como referidos na Lei 8429 de 1992, caracterizam-se como ilícitos de natureza administrativa e civil, sendo que a lei em referência estabelece diversas sanções à prática de referidos atos, que vão desde a obrigação de ressarcimento ao erário público pelos danos causados, quando houver, passando pela perda do cargo, mandato ou função pública, pela suspensão dos direitos políticos, bem como também pelo pagamento de multa civil e ainda pela proibição de contratar com o poder público e ou de receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios.